Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Movimento Cura. Estamos aqui no nosso quarto episódio aí, se é que pode se chamar de episódio, né? Mas enfim, hoje a gente vai continuar falando sobre mobilidade e alongamento. Já começamos falando sobre alongamento no último podcast e hoje vamos dar continuidade falando sobre esse tema. E aí eu queria deixar meu salve aqui para os nossos parceiros, Valdemir Vidal, no programa Falando de Esportes, que é o nosso quadro aí. Estamos presentes junto com eles na Rádio Cidade FM 104.9, Jequié, Bahia. E hoje com meu parceiro Caio, vamos lá mais uma vez trabalhar um pouco sobre a mobilidade na visão da fisioterapia com relação ao esporte e à prática da atividade física, beleza? E como a gente já falou muito de alongamento, vamos entender hoje um pouco o que é realmente essa mobilidade. Então vamos trazer um pouco da revisão aí do conceito que a gente já vem trazendo para vocês. E aí, Caio, me diga aí, mobilidade articular. Então, para entrar nesse tema aí, né, como você bem já começou, a gente vai falar um pouquinho da mobilidade articular, que é o conceito mais básico, né? Seria o grau de liberdade de movimento dentro da articulação. Quanto a minha articulação consegue se movimentar em um determinado ângulo. E aí, como articulação, a gente tem vários exemplos aí, joelho, tornozelo, enfim, vários no corpo. Então, o grau de liberdade, o grau de movimento dessa articulação é conhecido como mobilidade articular. E aí, cada articulação específica tem graus, né? Tem definido quantos graus ela pode se mover, em média, na população. Esse é o conceito básico de mobilidade articular. Mas se a gente for ampliar isso aí para mobilidade, quando se fala de mobilidade, principalmente nos esportes hoje, como crossfit, né? Muitos corredores também já utilizam desse termo, até a própria musculação, como você falou no último podcast, já vem trabalhando com esse termo mobilidade. Quando se fala mobilidade, hoje em dia, você já tem um conjunto, né, de movimentos envolvidos ali, em tudo que permite essa mobilidade articular. E aí a gente já entra numa coisa mais profunda, porque não é só a cápsula articular nesse sentido. A cápsula articular é tudo aquilo que envolve a articulação. E aí a gente tem ligamentos, né, tem um líquido sinovial, tem as partes da superfície articular mesmo, né, onde tem a cartilagem e a alina. Então, assim, tem essa estrutura da cápsula articular, mas envolve muitas outras coisas quando a gente pensa em mobilidade global. Envolve também a parte dos tendões, envolve a musculatura, envolve as cadeias, né, cinéticas cruzadas, por exemplo, que é um conjunto muscular e isso vai interferir diretamente nessa mobilidade. Então, como é que a gente pode trabalhar isso aí, se for observar esse termo mais global? A gente tem que trabalhar com a flexibilidade, que, como você conceituou, seria essa parte aí dos tecidos moles, como, por exemplo, se eu for agachar, o meu posterior de coxa ele tem que dar essa liberdade. A gente fala aquela na fisioterapia bem clássica, toca no pé, aí muita gente não chega lá. Esse não chegar é uma baixa flexibilidade. Então, se fala de tecidos moles. Mas quando se fala de mobilidade global, a gente pensa, por exemplo, na hora de fazer um agachamento. E aí, no caso, a gente precisa de muita liberdade de movimento de algumas articulações, como, por exemplo, quadril, joelho e tornozelo. Dentro desses eixos articulares, a gente vai ter que ter uma movimentação dentro dessa articulação para permitir que isso aconteça. Se uma delas estiver restrita, alguma dessas cápsulas articulares estiver com algum tipo de lesão, por exemplo, uma lesão de menisco no joelho, ou tiver feito alguma cirurgia em alguma dessas regiões, eu vou ter uma perda de mobilidade de alguma dessas articulações. Isso vai interferir na hora de eu fazer o meu agachamento. De forma que isso também interfere em outras estruturas, como, por exemplo, o músculo. Se o músculo estiver encurtado, né, tiver uma face encurtada ali também, eu vou ter um espasmo muscular, enfim, várias questões que não vão permitir aquele músculo ter uma boa flexibilidade. E por aí vai. A gente pode citar várias outras questões que vão interferir, cicatrizes, por exemplo, que vão interferir diretamente nessa questão de mobilidade articular ou mobilidade global, né? Então, em conceito, é mais ou menos isso aí. Show, Caio. E aí me diga uma coisa agora. Qual a importância disso dentro da fisioterapia, pensando na prática esportiva, na atividade física, no exercício físico? Beleza? Olha, dentro da osteopatia, né, que é a minha especialização que eu estou agora em curso, seria esse conceito de mobilidade, ele trabalha dentro dos esportes de uma forma global, né, como a gente falou. Então, porque a gente entende dentro da osteopatia que nada é desconexo. O corpo é um todo. Então, quando a gente vai tratar, a gente nunca trata uma região. Muitas vezes as pessoas questionam assim: poxa, eu estou com uma dor no joelho, você está mexendo no meu pé, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, para a osteopatia tem tudo a ver, porque é tudo conectado. Então, tem até um dos princípios da osteopatia que é chamado unicidade do corpo. O corpo é um só, e se eu tenho uma disfunção em alguma região, alguma outra parte vai ter que compensar. Um exemplo disso é, se eu tenho uma pouca mobilidade, uma baixa mobilidade no meu tornozelo, logicamente, alguma estrutura acima, mais provável que o joelho ou o quadril, vão ter que compensar essa falta de mobilidade.
Então, quando a gente fala na osteopatia de mobilidade, é justamente isso. É esse grau de liberdade articular permeado por outras estruturas, músculo e tal, pensando nesse movimento global do corpo. Então, se eu tenho uma disfunção de mobilidade em alguma estrutura, o meu corpo como um todo vai ter que se adaptar. E aí, dentro do esporte, a gente tem um agravante. No esporte, tudo é mais intenso, tudo é mais explosivo, tudo é mais rápido. Então, essas contrações musculares, essa mobilidade articular, ela é muito mais exigida, né? Porque sempre é no limite, né, desse movimento. E aí, o que acontece é que esse atleta, ele tem que ter ainda mais uma mobilidade mais apurada, uma musculatura mais preparada para aquele tipo de atividade. Então, tem que ter um cuidado especial com relação a isso. Só que tem uma coisa meio controversa dentro do esporte, que às vezes alguns atletas, né, dependendo do esporte, eles se adaptam àquela atividade específica e acabam perdendo um pouco de mobilidade mesmo. É assim. Alguns atletas, por exemplo, futebol americano, os caras são os armários. Então, eles vão precisar ter aquela estrutura muscular muito densa. E muitas vezes ele não vai ter mobilidade de rotação, por exemplo. Mas isso é funcional para ele. Ele precisa disso porque o cara tem que ser um armário e receber a porrada mesmo, não tem por onde correr. Certeza. É um termo que a gente Então, assim, utiliza sobre isso, que é o stiffness, né? Só te cortando. O stiffness muscular, o stiffness tendíneo, que é a dureza do tendão. Então, muitos esportes exigem não só a mobilidade articular como um todo, mas essa dureza, essa estabilidade, né? O stiffness. Por exemplo, a corrida, você tem que ter um grau de liberdade do movimento, mas você tem que ter ali na musculatura da panturrilha, no tendão de Aquiles, né? O tendão calcanear comum, termo técnico, você precisa ter esse stiffness, essa dureza, para resistir o impacto que você recebe na corrida, por exemplo. já pensou se essa face não tivesse essa tensão, essa tensibilidade na região, a gente não ia conseguir ficar nem em pé, praticamente. Então, é basicamente isso aí. E vai variar de esporte para esporte, essa questão da mobilidade. Quanto é que eu preciso de mobilidade? Beleza, tem um geral, mas cada corpo é um corpo. Imagina, se para cada esporte isso já varia, imagina cada pessoa que teve um nascimento diferente, que teve uma infância diferente, brincou de formas diferentes, tem hormônios diferentes, se for homem ou mulher. Enfim, tudo isso vai influenciar nessa mobilidade e ainda direcionando para o esporte. Então, assim, se a gente for falar disso aprofundadamente, a gente tem que passar dias aqui falando a respeito desse tema aí, dentro do esporte, que é um outro universo, inclusive. E é isso aí, galera. Como o conceito de mobilidade e flexibilidade é um tema muito abrangente, a gente vai passar 5 horas aqui só falando sobre isso. A gente vai trazer para vocês conceitos práticos de como praticar e como colocar em prática, né, a mobilidade, o trabalho de flexibilidade, flexibilização para o seu esporte, seja musculação, corrida. E desde já, se você tem dúvidas e quer saber dicas específicas sobre algum esporte, manda para a gente no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. Só jogar lá Peri_Maia ou Caio Luiz e você vai estar nos encontrando no Instagram, beleza? Então fica a dica aí, mobilize-se, vem com a gente, porque o movimento cura, hashtag movimento cura. Te vejo no próximo podcast. Valeu, grande Caio. Valeu, galera. Valeu, Pericão. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.